Sejam bem-vindos ao CN Nutro, e o nosso assunto é atividade física e saúde, evidências, intervenções e efetividade. Só comendo não manterá um homem bem, ele também deve fazer exercício. Hipócrates, ou seja, indiscutível, certo? Então vamos falar sobre, rapidamente, o que é nutologia esportiva, já que vocês viram ali, diretor do departamento de nutologia esportiva. O que é isso? Será que ele vai só tratar de atletas aqui? Não. Nutrologia esportiva é uma área de concentração das especialidades médicas nutrologia e medicina do esporte. Vejam aqui a última relação das especialidades médicas pelo Conselho Federal de Medicina, número 32, a medicina esportiva, número 41, a nutrologia. Então, a nutrologia esportiva é a área de concentração entre as duas. Então, vocês têm, por exemplo, um médico que busca o título de especialista em nutrologia. Quem realiza a prova é exclusivamente a ABRAM, e pode buscar um título de medicina do esporte, que quem realiza a prova exclusivamente é a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, o médico pode ter a especialidade em nutrologia, outros podem ter a especialidade médico do esporte. Eu tenho a nutrologia e a medicina do esporte. E também, se ainda não se julga capaz, habilitado de fazer uma prova de título, nós temos também esse caminho, que são as pós-graduações lato sensu. É o que vocês estão fazendo aqui, hoje, começando uma pós-lato sensu em nutrologia. É autorizado pelo MEC, no mínimo é 360 horas. Então, nós temos uma pós em nutrologia, nós temos também pós, nesse modelo, em medicina esportiva, e temos também uma pós em nutrologia esportiva. Também no mesmo modelo, autorizado pelo MEC, no mínimo 360 horas. Muito bem. Sedentarismo ou inatividade física é o mal a cada século. Depois vão ver por que eu falei isso. Vejam o espectro dos tipos de inatividade física. Nós temos aqui, desde quem usa o carro versus a bicicleta, começa a variar o grau de atividade física. Depois vocês têm a inatividade ou a redução pela idade, que é um grande problema entre nós. Nós temos depois o número de horas sentado, que tem uma associação com mortalidade. Nós temos os problemas de gravidade reduzida ou zero, é outro problema de repercussão, principalmente para o músculo e para o osso. Nós temos as cirurgias ortopédicas, imobilizações, que é um catabolismo muscular violento. Nós temos ainda a redução da atividade por repouso, as fragilidades. Lembram, essa semana apareceu na internet a Rainha Elizabeth, lembram? Dizendo que ela já não conseguia quase se mexer. Então, é a fragilidade
dos pacientes idosos. Bom, uma condição médica de total imobilização até as condições de lesões centrais ou periféricas do sistema nervoso. Então, vejam, é um espectro de tendência a graus diferentes de inatividade física. Bem, a inatividade física, ela ainda tem uma participação ambiental, todo mundo conhece, mas tem uma participação também genética. Nós conhecemos tanta gente que nunca fez exercício, não faz, não pensa em saber e tem raiva de quem faça. Quer dizer, a gente tem que desconfiar de genética. E existem alguns estudos mostrando isso. Vê que essa inatividade física, ela vai ter uma descrição patobiológica, vai incluir fatores de risco, principalmente através das doenças crônicas, que é isso que nós vamos tratar no dia a dia, e vai ter uma associação direta com índices de mortalidade. Aí está um exemplo, esse estudo da Organização Mundial da Saúde. Só em 2008, vejam aqui, o segundo lugar de mortalidade, mais de 5 milhões de mortes por inatividade física. Segundo lugar, depois de hipertensão. Conseguiram separar, atribuir à inatividade todas essas mortes. Então, nós temos aí um panorama global de inatividade física, desde o Kuwait até Uganda, totalmente diferente. Vejam, Uganda, mais de 5%, quando o Kuwait tem 67% de inativos. E o Brasil está por aqui, em torno aí de 45% a 50% de inativos. Esse trabalho da Vigitel, vocês sabem que é por consulta por telefone, foi publicado, vejam, 2020, atividade física moderada e não programada, menos de 150 minutos por semana. O indivíduo é taxado de sedentário ou inativo. Vejam, eu estou trazendo só das mulheres com mais de 18 anos, com prática insuficiente de atividade física, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vocês estão vendo aqui 46% a 62% mulheres adultas com prática insuficiente de atividade física. A recomendação, ela não é difícil de ser atingida. Pelo menos 30 minutos por dia, moderada, 5 dias por semana, ou 20 minutos de atividade vigorosa, 3 dias por semana. Ou pode ser acumulado, a moderada com a vigorosa. Classificação simples da intensidade, já que nós estamos falando de moderada e de vigorosa. Depois nós vamos disponibilizar para vocês a tabela de graus de atividade física, que vocês têm que consultar numa anamnese de história alimentar, mas vocês têm que avaliar o grau de atividade física. Esse é o ponto de partida em qualquer consulta do nutrólogo. Então, nós temos a atividade de intensidade leve, que é menos de 3 METs. O que é MET? Equivale a 3,5 ml de O2 por quilograma de peso por minuto. É o indivíduo sentado
confortavelmente. Essa é a unidade de intensidade. Depois moderada, 3 a 6 metros, e vigorosa, mais de 6 metros. Então vocês veem aqui, leve, cozinhar, atividade sexual não selvagem, piano, por isso que eu falei e me enganei lá atrás, porque também tem diferentes graus de atividade. Shopping, quando o paciente diz, choveu a semana toda, não consegui caminhar. Pô, se ele fosse para dentro do shopping, 3,5 metros, não tem justificativa de ter chovido. Principalmente se ele colocar escada no percurso dentro do shopping. Vocês teriam a fração vigorosa, melhor ainda. Pádel casual, olha só onde que eu vou mostrar para vocês os riscos. É muito boa atividade adequada, dependendo da faixa etária. Mas vejam, a vigorosa, futebol casual. Quantas lesões vocês conhecem de pessoas que ficam sentadas a semana toda, trabalhando sentado? Que eu falei, tem uma associação com grau de mortalidade, e aí no fim de semana vai fazer futebol com os amigos. Ou seja, é um sedentário que vai fazer uma atividade vigorosa. É alto risco de lesão, principalmente em modalidade de futebol. Trotear, galopar, não é só o cavalo que gasta, mas é muito intenso a atividade de galopar. Caminhar em cima de um elefante, de um camelo, gasta mais ainda. Quem já teve essa experiência sabe que é um negócio intenso. E aí nós temos os chamados graus de atividade física através de questionários, que assim como vocês vão fazer um questionário de frequência alimentar, um recordatório de 24 horas, vocês podem usar também esse instrumento para saber qual é o grau de atividade, para saber se o indivíduo é hipoativo, sedentário, até diferentes graus de atividade física. Aí está ele. Esse é o questionário versão curta, onde nós temos aqui, para responder às questões, lembre que a atividade vigorosa são aquelas que precisam de um esforço físico e que fazem respirar muito forte. Isso é informação para o paciente, para ele ter uma ideia do que é vigoroso, o que é moderado. E vejo aqui embaixo, para responder às perguntas, pense somente nas atividades que você realiza pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. Isso é muito importante. Menos de 10 minutos contínuo parece não ter eficiência. E aí está a classificação. Muito ativo, ativo, irregularmente ativo A e B, são classificações. E aí depois vocês vão lançar nesse quadrinho para classificar o grau de atividade do paciente de vocês. Sedentário é aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana. E vejam aqui, esse estudo, recém-publicado no JAMA, Medicina Interna, que os tais 10 minutos, se a população americana tivesse feito os 10 minutos, nós pouparíamos 110 mil vidas. Vejam a associação de grau de atividade física com mortalidade. Teríamos prevenido 110 mil vidas para só 10 minutos de atividade. Então, o primeiro passo para ser fisicamente ativo é sair da cadeira.
esse chamado Projeto PACE, que é lá da década de 90, que foi pela primeira vez publicado, é o trabalho publicado pelo Dr. Michael Pratt. Esse Michael Pratt e sua equipe publicou pela primeira vez na década de 90 que 30 minutos por dia, durante 5 dias por semana, é o mínimo para o indivíduo não ser considerado sedentário. E de lá para cá, de 92, é replicado esse estudo e vocês estão vendo que ele está de pé. Eu conheci o Dr. Michael Pratt em Florianópolis, na década de 90, num congresso pan-americano de medicina do esporte. Ele era corredor na época, viu, Zé Ernesto? E aí eu estava me preparando para sair para correr, porque era na Associação Médica de Santa Catarina, e estava em obra ali, e ali é tudo lomba, né? Aquele acesso às praias. E, Verutski, tu vai sair para correr? Vou. Já estava de calção, boné, já estava saindo. O doutor Pratt, o Michael, pode ir contigo? Positivo. Vamos correr. E fiquei esperando. Daqui um pouco vieram dizer, olha, ele não vai correr mais. O que aconteceu? Doutor De Rose convidou ele para fazer um tour na cidade e vai almoçar com ele. Bom, perdeu de correr comigo, né, Zé Ernesto? Eu fui fazer os meus 12 quilômetros, rotineiramente, estava acostumado a fazer isso. Tudo bem, perdeu a oportunidade. Bom, vejam aqui que interessante. É um estudo recente que mostrou, vejam, o número de horas sentado, estão vendo aqui no eixo vertical? E a atividade em minutos por dia moderada a vigorosa. Ou seja, vocês têm realmente um aumento das causas de mortalidade pela graus de inatividade física. Bom, todo mundo sabe que exercício faz bem, que atividade física faz bem, está aí nas redes sociais, está aí na internet, está aí em revista, em jornal, em entrevistas, televisão, rádio, todo mundo sabe. A pergunta é, por que não fazem? Por que a prevalência é alta e não consegue reduzir? Deve faltar programas de estímulo à população. Não. Nos Estados Unidos tem 6 programas. Brasil, agita São Paulo, agita Brasil, agita América, agita Mundo, do doutor Vitor Matsudo. Tem programa de estímulo, que começa nas escolas já. Eles são muito ativos. Por que as pessoas continuam hipoativas? Então, os graus de atividade física é aquilo que eu falei para vocês, que pode ter uma participação genética. Aí são os modelos transteóricos, que o primeiro é chamado pré-contemplação. Vejam, sem intenção de mudar, correntemente não se exercitam e nem pensam em começar. E tem raiva de quem faz. Provavelmente, que é o que os especialistas dizem, parece que não vale muito a pena investir nesse tipo de paciente, porque a gente vai ficar batendo e não vamos conseguir quase nada. E aí tem o lado genético, que a gente desconfia, a participação genética. Mas tem a contemplação. O paciente que está nesse grau, com intenção de mudar, correntemente não se exercitam, mas pensam em começar, abre uma janela para nós. Abre uma janela. Agora, não pensem que ele vai progredir sem a nossa ajuda. Então, tem uma charge de um especialista americano que apresentou num congresso que eu achei muito interessante, que é a contemplação. O cara já está evoluindo para a preparação, ele desce do hotel,
já com chapéu, calção, tênis, ele vai sair para caminhar. Quando chega na recepção, a recepcionista diz assim, o senhor vai sair com esse tempo, com essa chuva? Ele, graças a Deus, volta. Ou seja, é de muito risco, são lábeis. Por isso que nós temos que realimentar. Então, a preparação, eles não se exercitam, mas vêm tentando. Quer dizer, basta ter algum obstáculo e não fazem mais. Já a ação, praticando mudança, ele já está mais avançado. Tem se exercitado menos de 3 vezes por semana, mas há mais de um mês. Manutenção, mudado há mais tempo, tem se exercitado de 3 a 5 vezes por semana, criteriosamente, há mais de 6 meses, que é o que faltou ali. Então, vocês vão pensar assim, maravilha, se eu receber um paciente, que eu fizer o questionário, ele está aqui na manutenção, nem preciso mais falar em exercício para ele, certo? O que vem na ação é só dizer, olha, parabéns, hein? Está conseguindo, e não preciso também falar muito. Eu tenho que me preocupar com 3, 2, talvez 1. E aí vocês se enganam. Porque vocês têm esse tipo de evolução ou promoção. Mas vocês têm a ação que pode retroceder a preparação, a contemplação. Vocês têm a ação que pode retroceder para a contemplação e vocês podem ter uma preparação que pode retroceder para a pré-contemplação. Ou seja, é reversível. Por quê? Porque sedentarismo é que nem doença crônica. É uma situação crônica. E nós temos que sempre estar realimentando. E aí vem o nosso problema e o do paciente. Barreiras à prática da atividade física. Aqui que nós temos que fazer a intervenção. Não adianta mostrar slide para o paciente, não adianta mostrar figura, olha só como o exercício traz saúde. Aí ele até pode dizer assim, pois é, o senhor está me dizendo que exercício é saúde? A semana passada, um futebolista de 24 anos morreu no campo. Morte súbita. Exercício é saúde? Pô, é exatamente uma exceção. O paciente é capaz de pegar essa exceção e bater naquela tecla conosco. Por quê? Já existia um problema cardíaco prévio dessa morte súbita, que é difícil diagnosticar, que é a miocardiopatia que o atleta já tinha e não foi conseguido diagnosticar, morte súbita. Mas não digo raro, mas é incomum. Mas aquilo dá uma repercussão na mídia que o paciente sedentário, já viu? Está aí, ó, é um atleta, morre. Eu não vou começar a fazer exercício que o doutor mandou. Né? Então, nós temos paciente, nós temos a falta de tempo, atividade profissional, esta é a maior justificativa. Não tenho tempo. Falta de recursos, programa de aconselhamento preventivo. E por parte do médico, falta de treinamento para aconselhar mudanças de comportamento, realmente não tem conhecimento. E falta de percepção como conselheiro efetivo. O que quer dizer isso? Se a nutricionista manda fazer exercício, tem um impacto. O educador físico manda fazer exercício, outro impacto. Agora, quando o médico fala para fazer exercício, é muito maior o impacto. Só que nós temos que aproveitar esse nosso impacto em querer convencer o paciente de que ele tem que começar um programa de exercício. E aí vamos ver algumas coisas interessantes sobre nós médicos. Olha só esse estudo do Dr. Pedro Alau, que é lá de Pelotas, reitor hoje,
Apareceu na televisão, dando entrevista sobre Covid, etc. Olha o que ele disse no trabalho que ele fez. Uma pesquisa no Brasil mostrou que 1.505 de 2.120 adultos, ou seja, 71%, nunca tinham sido prescrita atividade física dentro de um consultório médico. Ninguém fala, ninguém pergunta, muito menos indica atividade física. Conclusões. Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física pós-Covid. Olha a ação desses grupos de estímulo à atividade física da população. Por quê? Porque se sabe que, já fazendo um programa para a população, já não existe uma melhora significativa. Imagina com a pandemia, onde o sedentário ficou mais sedentário e o fisicamente ativo ficou hipoativo. Tanto é que é só conversar com o Dr. Orsini, que ele vai mostrar para vocês que durante a pandemia aumentou o número de pré-diabéticos e diabéticos tipo 2. Esta é a expectativa. Organização Mundial da Saúde. Mais pessoas ativas para um mundo mais saudável. Objetivo: reduzir a inatividade até 10% até 2025. Esse é o alvo. E até 2030, 15%. Então, vocês veem que essas instituições, como a Organização Mundial da Saúde, estão trabalhando para isso, via todos esses programas no universo sobre estímulo da atividade física. Outro problema para nós, como crítica. Olha o que disse o Dr. Robert Salles, ex-presidente do American College of Sports Medicine. Por que os médicos são tão rápidos em aceitar dados de pesquisa sobre medicamentos caros, enquanto ignoram dados essenciais e ainda mais fortes sobre os benefícios da atividade física que estão no centro do programa Exercise is Medicine? Ou seja, o exercício é um remédio. É a pergunta que ele faz. Nós ficamos atrás de medicamento, droga, e esquecemos do exercício. Por isso que continua subindo incidência de hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, e os medicamentos cada vez mais efetivos, mas continua subindo. Então, para encerrar, vamos fazer esse teste. Em relação a um programa de exercício, marque a resposta certa. Programa de exercício, diminui a polifarmácia de idosos. B, o regime insulínico do diabetes tipo 1 deve ser reajustado para menos. C, preserva a massa muscular no processo de emagrecimento. D, diminui a resistência insulínica na síndrome metabólica. E E, todas acima são verdadeiras. Levante a mão, olha aqui, ó, A, B, C, D e E. Levante a mão quem acha que alguma dessas respostas está certa. A, B, C, D e E. Mão cheia é E. Levante a mão. Só levantar a mão, eu já estou sabendo. Bom, todo mundo. Aí é 2 ou é? 5, tá? Então é E. O que vocês acham? Olha, a maioria parece que levantou a mão, dedos, né? Mão cheia. Resposta certa, todas acima são verdadeiras. Então, a minha pergunta para vocês é exatamente o problema que nós temos com o paciente. Todos vocês responderam E. A minha pergunta é a seguinte: quantos de vocês tira 2, 3 minutos de uma consulta para perguntar: o que tu estás fazendo de atividade física? Quantos de vocês
reservam estes minutos para perguntar a cada consulta e ainda perguntar onde eu posso lhe ajudar a começar uma atividade física. Muito obrigado.